Então, pessoal, essa aqui é a interface do Adobe Photoshop. A gente já está abrindo aqui o nosso software. Então, quando abrir essa janela, a gente vai clicar em Criar. Vai na aba Impressão. E vamos escolher aí um tamanho A3. Escolher aqui em polegadas, a gente muda para centímetro. E vou colocar as medidas aqui do tamanho A3, 29,7 centímetros por 42 centímetros de altura. Orientação aqui no formato retrato, cores CMYK, que é para impressão. Clicamos em criar, está aqui o nosso documento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar umas linhas guias. Então a gente vem aqui na barra de menus, clica em visualizar, réguas, e com o botão esquerdo do mouse a gente arrasta aqui para o centro da página. O Photoshop ele para a linha guia no centro automaticamente. Agora a gente vem aqui em visualizar, novo layout de guias, vai abrir essa janela e a gente clica em margens e coloca 1,5 centímetros na margem acima, abaixo, à esquerda e à direita para criar margens de 1,5 cm, 1 centímetro de margem, meio centímetro aí de sangria, né? São as margens de segurança. Agora eu já deixei uma pasta aqui com um arquivo com 7 imagens em PNG, ou seja, com fundos transparentes gratuitamente. Jogar aqui, arrastar para dentro do Photoshop. Clico aqui nesse sinal de positivo na barra de propriedades para certificar o tamanho da imagem está ok. Vou acrescentar a segunda imagem do fundo, que é a imagem da plateia, que eu já deixei aqui separado. Vou arrastar e jogar para dentro do programa. Então, vou renomear aqui essa camada, né, como plateia. E com a ferramenta seleção, vou selecionar aqui a imagem, vou colocar aqui no canto inferior esquerdo. Concluído isso, vou criar uma máscara para esta camada. Então a gente vai ampliar um pouquinho aqui para que vocês possam ver como é que a gente vai fazer esse efeito, né, de mesclagem. Aí a gente pode misturar 2 imagens no fundo ou até mesmo 3 utilizando esse recurso. A gente seleciona a camada da plateia, cria uma máscara clicando nesse botão. O preto tem que estar por cima do branco. A gente clica na ferramenta pincel e com a máscara selecionada, né, a gente começa a esfregar aí com a opacidade de mais ou menos 48% para tirar essa linha reta aí e mesclar as 2 imagens, né, o fundo e a imagem da plateia. Então a gente vai suavizando até fazer a espécie de um degradê aí, uma suavização, uma mescla perfeita entre as 2 imagens. Então a gente consegue fazer isso mudando aqui as opacidades. Agora eu mudei para 24% de opacidade. A gente consegue fazer esse recurso aí que fica muito interessante para se compor o fundo do nosso cartaz, né? A gente pode fazer isso com 2 ou 3 imagens utilizando esse recurso de máscaras no Photoshop. Então vou aqui colocar uma opacidade de 71%, vou passar nessa parte de baixo aqui do meu cartaz, a fim de que nessa parte eu vou colocar o logotipo dos patrocinadores do evento, já que esse é um cartaz de evento que a gente está fazendo aqui no Photoshop. Feito isso, agora vou adicionar a imagem dos cantores. Então vou dar uma ajeitada aqui para que ela fique bem posicionada, centralizada aqui no cartaz. Lembrando que tudo que estiver fora aqui das minhas linhas guias, da minha margem de segurança, vai ser cortado. Então eu tenho que me preocupar em colocar a imagem dentro aí das minhas linhas guias, tanto as imagens também quanto os textos, para que estes não sofram nenhum tipo de corte na hora da impressão. Então vou renomear essa camada aqui para cantores e vou fazer o mesmo procedimento aplicando uma máscara nesta camada dos cantores. Seleciono a máscara com a ferramenta pincel e a cor preta por cima da branca. Eu coloco
a opacidade a 55% e com a ferramenta pincel vou tirando essa marca. Agora vou acrescentar a imagem do logotipo dos cantores. Então, todas essas imagens são em formato PNG, ou seja, eu já selecionei elas já foram salvas com um fundo transparente, né? Já deixei todas as imagens, as 7 imagens que eu utilizei para compor esse cartaz, eu já deixei previamente salvas em uma pasta. E agora a gente é só recolocar aqui e organizá-las na nossa arte. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma alteração aí no tamanho dessas imagens, a gente clica em Ctrl T do teclado e essas imagens vão se tornar editáveis para que a gente possa alterar o seu tamanho. Agora eu vou adicionar aí os patrocinadores, também os logotipos estão em PNG, vou colocar na parte inferior do cartaz, vou diminuir um pouco aí o tamanho do logotipo dos patrocinadores do evento. É sempre importante ter as imagens dos patrocinadores salvas, né, para a gente compor a arte do nosso cartaz. Então a gente vai pegar aqui nas alças, vai diminuir. Agora vou acrescentar o terceiro patrocinador. A camada já está por cima das demais. Vou redimensionar, diminuir, colocar aqui no canto inferior direito. Ok. Agora a gente vai criar uma nova camada, uma camada de texto. Nós vamos acrescentar o texto com a hora, o local e a data do evento. A gente vai modificar o tipo de letra. A gente vai colocar aí ou uma letra em itálico ou uma letra bold, né, mais cheinha. Então a gente pode aí colocar diversos estilos de letra, lembrando que esses tipos de letra eles têm que combinar com o tipo de evento que está sendo divulgado, né? A gente também pode distorcer essas letras, colocar as letras em perspectiva, colocar contorno, brilho, né? Então eu estou colocando umas letras aqui bem simples, mas como forma didática, né, para que a nossa arte fique bem simples de se fazer a leitura. Então, depois de escolhido o tipo de letra, vou centralizar com a ferramenta seleção, vou organizar e deixá-la nessa parte aqui do espaço do cartaz. Vou deixar na cor branca mesmo, ficou legal o contraste. Agora, utilizando um outro recurso, a gente pode pegar aqui a ferramenta seleção, clicar na camada do fundo, clicar em Ctrl U, vai abrir aqui a janela de matiz, saturação, e a gente pode deslocar aqui para a direita, né, o canal de matiz e mudar aqui as matizes dessas cores do fundo até ficarmos satisfeitos. Então vamos mudar aqui o ponteiro para a esquerda para ir testando aí qual configuração fica mais diferente ou fica melhor. Quando a gente ficar satisfeito, a gente clica em OK. Então agora a gente vai salvar aí a nossa arte com esse fundo aí esverdeado. Então a gente vem aqui em arquivo, salvar como, e eu posso salvar também no computador, além da nuvem, ó. Dessa vez eu vou salvar aí no computador. Então já tem aqui o título, formato Photoshop, né, extensão PSD, salvar, OK. Nós também podemos exportá-la. Vem aqui em arquivo, exportar, formato PNG, é só clicar em exportar e a gente vai poder abrir aí em qualquer computador, né, o nosso cartaz em formato PNG. A gente poderia salvar também JPG. Então aqui eu vou momentaneamente tirar minhas linhas guias só para vocês poderem ver como é que ficou a arte aí do nosso cartaz de eventos feito no Photoshop.
ampliar aqui um pouco para vocês poderem ver como é que ficou aí a nossa arte. Cartaz concluído. Olha só os detalhes aí, como é que ficou, as imagens, né? A resolução em 300 dpi, uma resolução muito boa. E aqui o cartaz em formato PNG, né? Que a gente abriu aqui no programa para vocês poderem ver como é que ficou aí o nosso cartaz final aí já em formato PNG. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso cartaz para eventos produzidos no Adobe Photoshop. Eu sou Ailton Teodoro, um abraço e até a próxima.